Deus esteja trazendo mais pessoas para esta igreja, a fim de que o nome de Deus seja glorificado, a gente veja mais pessoas interessadas e adorando ao Senhor. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 6, versículos 1 a 15. Nós veremos algo maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo fez. Em João capítulo 6, versículos 1 a 15. A palavra de Deus diz: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? E disse Jesus: Fazei o povo sentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, e número a cerca de quase 5.000. E então Jesus, tomando os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças porque estamos aqui cultuando e nesse momento ouviremos a tua palavra, Senhor. A tua palavra seja entendida e ela só pode ser entendida por meio do teu Espírito. Pedimos, Senhor, auxílio do teu Espírito nos nossos corações, a fim de que nós ouçamos com fé e elas sejam aplicadas no nosso coração. Dependemos de ti, Senhor, então faça isso nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Há um homem chamado George Muller. Talvez você conheça, talvez não. A George Muller é muito conhecido por ser o pai dos órfãos. Conhecido por ser o pai dos órfãos porque ele ajudou muitas crianças que não tinham seus pais. Por algum motivo as suas mães não estavam mais com eles. E ali George Muller sentiu um chamado de Deus na Inglaterra para prover algo, cuidar dessas crianças. Deus colocou no coração de George Muller esse sentimento de cuidado pelas crianças. Ele chegou a fazer uma oração dizendo assim: Senhor, eu quero uma casa para que eu possa comportar 300 crianças e cuidar delas. E aí Deus ouviu e respondeu sua oração. Depois que veio a primeira casa, George Muller orou ao Senhor e disse: Senhor, eu preciso de mais casas, tem mais crianças. E aí veio a segunda, veio a terceira casa, e aí estima-se nesse período que ele andou trabalhando ali cerca de 21 anos, 2.100 crianças foram cuidadas, mas elas não eram só cuidadas com roupa, com alimento, também lhes eram cuidados espirituais. Era lhe pregado a palavra de Deus. E Jorge Muller fez esse trabalho sempre na dependência do Senhor. Uma das marcas do seu ministério era essa. Ele não pedia dinheiro. Ele não saía por aí, às vezes, fazendo viagem, dizendo: olha, eu preciso de tanto para fazer isso e isso. Ele orava ao Senhor. Ele dependia totalmente da provisão do Senhor. Ele dizia: Senhor, multiplica o pouco que eu tenho. São poucos os recursos, está escasso, mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor pode fazer uma grande obra. E aí, certa vez, conta-se que, numa manhã, um dos funcionários de George Muller chegou e disse: Senhor Muller, é hora do café da manhã, mas não tenho o que comer. E agora? E aí ele disse:
disse: manda as crianças sentarem na mesa e vamos orar ao Senhor. Ele há de prover. As crianças sentaram na mesa, não tinha pão, não tinha leite, não tinha nada. E ele orou ao Senhor: Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor coloca-nos. Quando ele disse amém, a campainha tocou. Era o padeiro. O padeiro disse: mano, eu não sei porquê, mas Deus me despertou, colocou no meu coração que de madrugada aqui eu deveria fazer esses tantos de pães e enviar para você. Está aqui os pães. Depois, era o leiteiro. Naquela época, isso foi em 1800, tá? E aí ele chegou e disse: a minha carroça quebrou e os leites vão estragar. Quebrou bem aqui na sua porta do orfanato. Pega os leites, dá para as crianças. E ali Deus havia provido o alimento para aquelas crianças. E por que essa história, meus irmãos? Porque o texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre um grande milagre. Da mesma forma que Deus proveu ali de forma milagrosa para o George Muller o alimento para as crianças, aqui quando a gente lê João 6, do 1 ao 15, nós estamos diante de uma multiplicação de pães e peixes. Algo extraordinário, estamos diante de um sinal. E lembre-se, um sinal é como uma placa. Ela não tem uma finalidade em si mesma, mas ela aponta para algo. E este sinal aponta para Jesus Cristo. E ele diz, Jesus Cristo, ele não veio apenas para passear nessa terra, mas ele veio para fazer algo muito grande. Ele é o próprio Deus. E somente o próprio Deus poderia transformar 5 pães e 2 peixinhos em alimento suficiente para alimentar bem os famintos e ainda por cima sobrar. Esse texto nos fala a respeito da divindade do Senhor, só que muito mais do que isso. Mais para frente, não veremos essa manhã, mas depois você pode chegar em casa e ler os versículos adiante. Depois que Jesus Cristo acalmou o mar, ele explica que ele é o pão da vida. Ele veio muito mais do que alimentar os estômagos, mas veio para alimentar a alma. Jesus é o pão da vida. E esse texto também vai nos mostrar que Jesus também é o novo Moisés. Assim como através de Moisés Deus proveu o maná, Jesus Cristo proveu o alimento que sacia definitivamente. Assim como Moisés, usado por Deus para guiar o povo num êxodo, ele também proveu o Salvador, o próprio Deus encarnado, para guiar o seu povo num êxodo espiritual. O povo estava no deserto, estava sob liderança de Moisés. Aqui o texto, João vai nos explicar. Jesus Cristo é aquele que nos guia, é aquele que nos lidera. E ele nos guia numa jornada espiritual rumo à nova pátria. Hoje a gente vai ver o seguinte, que Jesus é o verdadeiro pão da vida, o novo Moisés e o cumprimento das promessas do Senhor. Nós vamos entender isso nesse texto. Veja comigo novamente o primeiro versículo, nós temos a primeira lição. Jesus é o cumprimento da Páscoa. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Anteriormente, você vê os versículos anteriores, João havia registrado uma conversa que Jesus teve com os líderes farisaicos ali, os líderes judeus, no qual Jesus Cristo foi um grande cirurgião da alma. E ele revelou o coração daqueles homens dizendo, olha, vocês são incrédulos. Vocês dizem acreditar em Moisés, mas vocês não creem em mim. Se você ver os últimos versículos do capítulo 5, é exatamente isso. Versículo 46. Se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim. Porque ele falou ao meu respeito. Mas por vocês não crerem em mim, vocês mostram que vocês não creem na Bíblia, vocês não creem naquilo que vocês dizem acreditar. E aí João avança o relato, e aí João diz que algum tempo depois, e aqui não é tipo um dia depois, umas horas depois, mas estima-se que alguns meses depois, os evangelhos nos ajudam a entender. Nesse período, Jesus havia pregado o Sermão do Monte, Jesus havia feito outros sinais, outros milagres, mas João se concentra em registrar alguns específicos, e ele diz, algum tempo depois, Jesus atravessou para as margens do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e a partir dali João vai apresentar um dos milagres mais impactantes que nós temos. Você sabia que esse é o único milagre que aparece depois da ressurreição em todos os evangelhos? Todos os evangelhos mencionam esse poderoso milagre da multiplicação. E João aqui
menciona isso, porque é muito significativo isso. Jesus, ele se retira para uma região mais afastada, mais isolada, longe das cidades, mas mesmo assim, uma multidão está seguindo ele. Por quê? João dá a resposta. Porque eles tinham visto os sinais que ele fazia ao curar os enfermos. Então aquelas pessoas viram e estavam vidradas naquilo que Jesus Cristo fez. Era uma multidão fascinada pelos milagres. É como a gente vê o circo montado e a gente diz, opa, vai ter coisa legal ali, vamos lá, vamos lá. As pessoas estavam, infelizmente, não tocadas pela mensagem, mas estavam interessadas pelos sinais. Eles viam Jesus Cristo mais como um milagreiro. Eles não estavam atrás de Jesus assim, porque Jesus Cristo vai salvar minha alma. Jesus Cristo é aquele que provê perdão para os meus pecados. Não, ele está ali atrás de seus interesses pessoais. Isso deve nos fazer refletir. Por que nós estamos seguindo Jesus? É pelo que ele pode fazer por nós? Ou por quem ele é? Isso é algo crucial. Nós devemos estar sempre olhando para o nosso coração. Qual a razão de eu estar seguindo Jesus Cristo? Veja, eles estão maravilhados pelo sinal de Cristo. E estar maravilhado pelos sinais de Cristo não é necessariamente ruim. Eu devo me maravilhar, eu devo ler esse texto, ficar maravilhado, porque Jesus Cristo multiplicou pães e peixes. Jesus, ele não deixava de fazer sinais. Ah, tem um povo que está vindo atrás de mim só porque eu faço isso, eu vou deixar de fazer. Vou deixar de fazer para ver o que acontece. Não, ele continua fazendo seus sinais, seus milagres, porque os sinais apontam para Cristo como sendo Deus encarnado. E ele continuou a fazer isso porque eles tinham o propósito de revelar quem é Jesus Cristo. Agora, o grande perigo é quando a gente reduz Jesus a um mero fazedor de milagres. O grande perigo é quando alguém pega esses sinais que servem apenas para resolver problemas. Não, Jesus vai resolver meu problema. Tem gente que vem para a igreja, às vezes por isso. Tem igrejas que são montadas por aí, baseadas numa teologia da prosperidade. Vem que Jesus vai resolver. E as pessoas vão. Tem gente que vai para a igreja, não, porque eu vou lá para resolver meu problema do dinheiro. Não, porque eu vou lá para resolver aquilo. E aí, quando resolve, vai embora. Ou então, quando resolve, fica, mas no dia que der errado, vai embora. São pessoas que muitas vezes estão atrás daquilo que Jesus pode fazer e não do que Jesus realmente é. A gente vai para a igreja, não, eu vou para a igreja para arrumar namorado. Não, é bom, tem que arrumar namorado na igreja. Agora, às vezes é assim, não, eu vou lá só para isso, porque tem um versículo que diz, esse versículo é meio estranho. O versículo diz assim, não, na casa dos meus pais tem muitas namoradas. Não, meus queridos, nós precisamos entender que, de fato, Jesus é aquele que provê. Jesus pode fazer muitas coisas, mas nós não devemos nos aproximar dele só por causa disso. Nós devemos lembrar por que ele é. E muita gente ainda procura Jesus por causa disso, pelo que ele pode fazer, e não pelo que ele é. Mas agora veja um detalhe nesse texto. Detalhe muito importante. O que é que o versículo 4 nos diz? Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Pode parecer só uma marcação de tempo, tipo assim, foi perto da Páscoa. Não foi nem antes, foi depois, foi antes. Veja, não é uma mera marcação. João aqui, ele é um escritor cuidadoso, inspirado pelo Espírito Santo. Nada no seu evangelho está aqui por acaso. E a gente entende seu propósito quando a gente olha o evangelho como um todo. João, ele registra 3 Páscoas. E nesse contexto de Páscoas, a gente deve lembrar, a gente está, inclusive, em breve vai celebrar a nova Páscoa. A Páscoa anuncia algo. O que é que essa mesa anuncia? Jesus Cristo. Da mesma forma, a Páscoa no Antigo Testamento anunciava Cristo. E João diz, olha, na Páscoa, quando todo mundo estava ali naquela festa que fala de Cristo, as pessoas muitas vezes viam, mas não entendiam. E João usava os elementos da Páscoa, das festas, dos tabernáculos também, justamente para apontar algo que fala para Cristo. Por exemplo, na primeira Páscoa, no capítulo 2, o que é que Jesus fez? Ele purificou o templo. E ali João registra Jesus dizendo, eu vou morrer e ressuscitar. A Páscoa anuncia isso. Na terceira Páscoa, no fim do Evangelho, é quando ele morre como Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. Agora, nessa segunda Páscoa, João coloca esse marcador aqui para dizer assim, o momento que Jesus multiplica pão e logo em seguida ensina que ele é o pão da vida, aquele que supre as nossas vidas. Ou seja, todas as vezes que João menciona a Páscoa, ele está apontando para quê? Para a cruz. Nós não podemos nos aproximar da nova Páscoa e
esquecer da cruz de Cristo, esquecer da sua obra de redenção, o cordeiro que era morto, o sangue que era derramado, o povo que era liberto. E entender isso nos ajuda a nos aprofundar nesse texto, porque João ele está constantemente evocando essa ideia do êxodo, de Moisés, do deserto, da libertação, e ele compara com Cristo, dizendo assim, Cristo, ele é muito maior, muito maior. O versículo anterior, o versículo 46, nos ajuda a situar isso. E a gente vê essa Páscoa acontecendo, e João está prestes a mostrar, ele é aquele que provê. A Páscoa aponta para o Cristo. E aí nos leva à segunda lição, um Cristo que tem compaixão pelos que sofrem. Veja o versículo 5 a 9. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde nós compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus respondeu-lhe, Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso, né? Para tanta gente. Lá está Jesus Cristo, seus discípulos, numa região montanhosa conhecida como as colinas de Golã, e de repente uma multidão começa a se aproximar. E aí o texto fala, Jesus ele ergue os olhos, ele vê um monte de gente se aproximando, vindo na sua direção, e o que é que ele faz? Ele ignora? Ele, não é comigo não, vou olhar para outro canto, vou correr, vamos para lá, vamos embora que está vindo uma multidão. Não, ele não ignora, ele vê aquela multidão, e ele está atento às necessidades daquela multidão. Essa é a segunda lição aqui. Jesus Cristo ele está atento às pessoas que sofrem. Já aconteceu com você? E de repente você organizar uma pequena reunião em casa, tem um número tal que está para chegar. Mulheres, vocês sabem, talvez tenham passado por isso, homens também. Eles organizam um churrasco ali e vem mais gente. E agora? Bota mais água no feijão, faz isso. Às vezes a gente diz, para os de casa, não come muito não, deixa um pouco, come menos para sobrar mais para a visita. A gente aperta, dá um jeito ali. Isso aí deixa a gente preocupado. A situação 1000 vezes maior está acontecendo aqui. Uma multidão vem e Jesus Cristo já sabe a necessidade deles. Estão com fome. Estão com fome. A casa vai ficar cheia. E o que é que a gente vai oferecer para eles? Ele não diz assim, cada um cuide do seu problema. Veio porque quis. Não, ele tem compaixão. E veja, Jesus ele aqui estabelece padrões para nós, discípulos de Cristo. Se você é discípulo de Cristo, e eu sei que você é, você precisa pegar esse padrão e aplicar. Porque Jesus aqui está ensinando os discípulos a verem o mundo pelos olhos de Cristo, olhos de compaixão aos que sofrem. Veja, Jesus tem compaixão daqueles que sofrem, e os discípulos precisam aprender isso, ter misericórdia dos necessitados. É verdade que aquela multidão de mais 5.000 homens, fora os homens e mulheres, estavam ali porque queriam. Ninguém os obrigou. E veja, a gente para pensar, foi imprudente. Aqueles homens trazem suas famílias sem ter o que comer. Como é que você faz isso? Sai de casa com sua esposa, com seus filhos, não leva alimento, não leva dinheiro para comprar alimento. A gente poderia dizer, a culpa foi de vocês fizeram más escolhas. Mas Jesus não pensa assim. Jesus não está desconsiderando a responsabilidade destes. Mas mesmo sabendo, ele não diz, ema, cada um com o seu problema. Ele diz, eu vou ter misericórdia, eu vou ajudar. Ele tem compaixão. A compaixão fala mais alto. Muitas vezes, quando nós lidamos com situações parecidas de ajudar aqueles que sofrem, a compaixão fala mais baixo. Nós precisamos aprender a ver a compaixão falando mais alto no nosso coração. Porque o mundo está quebrado, nós vamos encontrar pessoas sofrendo. Nós tivemos há 1 ano uma enchente acontecendo e desolando as pessoas, tirando pessoas de suas casas, deixando-as sem nada. E, claro, se você atuou, você sabe que é complicado trabalhar em situações assim. Ajudar é complicado. Porque às vezes as pessoas chegam assim, eu tenho todos os meus direitos, você tem que me dar isso, você tem que fazer aquilo. Você já trabalhou com pessoas, você sabe como é.
gente que quer estar acima das regras. Não é para você ser besta, mas é para ter compaixão. Não deixa também as pessoas montarem você, mas agir com compaixão, como Jesus Cristo agiu. E a compaixão, ela é muito maior quando a gente entende isso. A gente diz assim, essa multidão, ela foi responsável. Ela veio porque quis. E uma pessoa que tem compaixão delas, é uma compaixão grande. Jesus Cristo tem compaixão. E tem sido assim a história do povo de Deus. Por exemplo, João Calvino, em Genebra, no meio de uma perseguição religiosa que estava acontecendo, ele acolheu aqueles forasteiros. Às vezes eram uma pessoa, às vezes era a família, ele acolheu em Genebra. Tem também George Muller, pai dos órfãos, que cuidava. Ele não procurava saber, foi problema dele, essa criança está assim por causa disso, é culpa dos pais. Ele acolheu, ele teve compaixão. Tem John Newton, o homem que lutou contra a escravidão. Tem um casal Chamberlain, um casal que decidiu montar uma escolinha para dar aula para todo mundo, seja os filhos dos mais ricos, sejam os filhos dos escravos, que posteriormente surgiu o Mackenzie. Ainda hoje existem cristãos compromissados com o Evangelho que têm fundado escolas, hospitais, orfanatos. Isso é bom, isso é bíblico, isso é compaixão. Jesus teve compaixão e ele envolveu os seus discípulos naquilo que estava prestes a acontecer. Jesus fez uma pergunta bem direta para os seus discípulos: Filipe, você que é daqui da região, porque Filipe era de Betsaida. Filipe, como é que a gente vai alimentar essa turma, hein? Onde a gente vai comprar pão para alimentar toda essa gente? Filipe olha assim, a Bíblia fala, não é que Jesus não sabia, ele estava testando. E Filipe rapidamente lança um número, não, olha, precisaria no mínimo 200 denários. Precisaria desse valor aqui para a gente poder alimentar essa turma. Gente, o valor que Filipe fala aqui é o equivalente a 200 denários, é equivalente a 8 meses de trabalho duro. E Filipe ainda diz, e eu não sei se vai dar. Eu não sei se vai dar. A resposta de Filipe mostra que, humanamente falando, não era possível alimentar aquela turma. E aí, está passando ali perto, André, irmão de Pedro, o apóstolo Pedro. André talvez tivesse ouvido ali Jesus comentando. A Bíblia sempre nos mostra André aproximando pessoas de Jesus. E ele aproximou uma criança, um rapazinho, provavelmente era um adolescente, um pré-adolescente ali que tinha 5 pães, seus 2 peixinhos. Esse veio preparado, mas não para alimentar uma multidão. E André pega e olha, tem esse garoto aqui, ele tem isso, mas o que é isso, né, para tanta gente? E Jesus diz, é disso que eu preciso mesmo. Humanamente falando, ninguém poderia alimentar aquela multidão. Mas aí Jesus diz, é com isso que eu vou mostrar o meu poder. Isso reforça o contraste entre a grande necessidade da multidão e a simplicidade do que é oferecido. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Deveria ter umas 10 a 12 mil pessoas ali. E Jesus tem compaixão de toda essa turma e vai alimentar. Ele tem compaixão, é o cenário perfeito para mostrar compaixão e o poder e a graça de Deus. Quando tudo que nós temos parece que é pouco, Jesus age de forma surpreendente. Surpreendente, meus irmãos. E essa é a nossa segunda lição. Ele tem compaixão da gente. E a terceira lição, Jesus provê abundante alimento aos famintos. Veja o versículo 10 a 13. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Então, todo mundo disse para Jesus, Jesus, não dá. Jesus, não dá, é muito pouco, não tem dinheiro, não tem alimento aqui. E aí Jesus disse, vai dar sim, porque eu vou resolver isso. E aí ele proveu uma abundância de alimentos para os famintos.
Ele pega um pouquinho de alimento que recebe, ele olha para o céu, ele dá graças ao Senhor. E aí, de forma poderosa, milagrosa, sobrenatural, faz com que aquele pouco se multiplique. Observe o contraste entre Jesus e os discípulos. Os discípulos estavam olhando assim para o bolso, não tem dinheiro. Estavam olhando assim ao redor, olha, não tem comida. Jesus Cristo olha para o céu. Ele dá graças ao Senhor. A gente muitas vezes avalia a nossa capacidade. Nós precisamos estar sempre olhando para Jesus Cristo e não para nós. E Jesus Cristo, ele alimentou com abundância toda aquela multidão. Ele organizou as pessoas. Os outros evangelhos nos mostram que ele organizou em grupos de 50 ali. Imagina um grande piquenique no parcão acontecendo ali, prestes a acontecer. Organiza as pessoas, vamos organizar, todo mundo senta aqui em grupos e tal, porque algo muito grande vai acontecer. E ali ele faz isso, começa a distribuir. A distribuição acontece, os discípulos vão passando, vai passando o alimento, os discípulos vão juntando, até que todo mundo come. E todo mundo está farto. Veja, Jesus com seu poder, ele pegou o pouco que o menino tinha e fez um milagre. Meu querido, a lição para nós hoje é o seguinte: traga o pouco que você tem. O que é que você tem de pouco? Ah, pastor, eu tenho pouco tempo. Eu tenho poucos dons. Não, eu tenho poucos recursos. Deus sabe. Traga isso. Deus sabe que você tem esses poucos. Traga o que você tem que está dizendo que é pouco, porque foi Ele que te deu esse pouco. E Ele vai fazer muito com esse pouco. Mas Ele faz isso para a glória de Deus. Não traga aqui pensando assim, vou dar 100 para receber mais. Não. A ideia é justamente a gente estar servindo com compaixão ao próximo, servindo na obra do Senhor. E talvez você diga, eu não consigo, eu tenho pouco tempo, eu tenho isso. Pega o pouco tempo que você tem e dedique ao Senhor. Entrega nas mãos de Deus. Filipe estava certo, humanamente falando, era impossível. André estava certo, o que é isso? O que é esse pouco diante dessa multidão? E Jesus mostra, nas minhas mãos esse pouco é suficiente. Jesus alimentou o povo com generosidade. Traga o seu pouco para Jesus Cristo. E veja o detalhe precioso no final do milagre. Ele ordenou que seus discípulos recolhessem os pedaços que sobraram. Sobrou. Estava faltando, agora está sobrando. E ele disse, para que nada se perca. Essa é a ética do reino. Essa é a ética do reino. Teve fartura, Deus deu, aquele povo não trabalhou por esse pão, e Deus deu, mostrando que eles devem depender do Senhor. E aí Jesus diz, recolham os pedaços para que nada se perca, porque não é porque apareceu milagrosamente que você vai largar por aí. Não é porque você recebeu pela graça, de graça, que você vai largar por aí. Não, a ética do reino entende que nós não devemos desperdiçar aquilo que Deus nos deu. Jesus Cristo ordena, recolham. E eles recolhem aquilo. E quantos cestos dá para encher? 12. Esse número é especial. 12. Eles recolheram 12 cestos cheios com o que restou. Lembra que o autor do Evangelho de João é o mesmo autor de Apocalipse. E Apocalipse é cheio de numerologia. 12 sempre remete às tribos. 7, número da perfeição. E aqui a gente vê, não sobrou 7. Sobraram 12, justamente para apontar a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo no sentido de que havia pão para cada tribo de Israel. A ideia de que assim como Moisés cuidou de todas as tribos, de todo o povo de Deus no deserto, Jesus ele não apenas supriu, ele supriu com abundância a necessidade do seu povo. E assim como o Senhor Jesus proveu alimento para aquela multidão faminta, um sinal sobrenatural revelou o seu poder, a sua compaixão, a sua autoridade sobre todas as coisas. E diante disso eu pergunto, meu querido, você está preocupado? Tem alguma coisa que preocupa o seu coração? Certamente há. E talvez você esteja preocupado com algumas coisas que têm acontecido. Não é porque é final do mês. Então, às vezes a gente se preocupa, como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Mas diante desse texto, diante de um Deus que faz tudo, diante de Jesus Cristo que multiplica o pouco e traz suficiência, não, traz abundância, nós precisamos confiar nele. O chamado aqui para nós hoje é esse, confie no Senhor. Esse que pegou os 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou,
Ele ainda é o nosso Pai, Ele ainda é o nosso pastor e Ele cuida de nós. George Muller, ele escreveu o seguinte: cada um é convidado e ordenado a confiar no Senhor, a confiar nele em todo o seu coração, lançar o seu fardo sobre ele e invocá-lo no dia da angústia. Invoque-o no dia da angústia. Você não vai fazer isso, meu querido irmão em Cristo? Eu espero que você faça. Eu desejo que você prove a doçura desse estado da alma, na qual, embora cercado por dificuldades e necessidades, ainda possa estar em paz, porque sabe que o Deus vivo, seu Pai Celestial, cuida de você. George Muller foi um homem que dependeu muito do Senhor. Ele conhecia esse Cristo. E nós também conhecemos. Nos dias de angústia, invoque-o. Ore a Deus. Confie nele. E experimente uma paz que excede todo entendimento. Meus queridos, aquela multidão reconheceu que houve um milagre. Mas o que significava tudo isso? Eles viram que Jesus Cristo multiplicou pães, alimentou todo mundo, mas por quê? Para quê? Será que ele era apenas um milagreiro? Alguém que faz truques para entreter pessoas? Isso nos leva à nossa quarta lição. Jesus, ele traz libertação espiritual para o seu povo. Ele faz aquele milagre, justamente para mostrar que ele traz libertação espiritual para o seu povo. Veja o versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então eles viram o milagre, mas eles não entenderam o milagre. O sinal estava ali, bem claro, mas eles não entenderam. Eles não viram, eles até entenderam que Jesus era extraordinário, que Jesus poderia ser o prometido de Moisés. A gente leu Atos 3, que Pedro cita Deuteronômio 18, quando Moisés fala: Deus há de suscitar alguém semelhante a vós, um profeta. Talvez eles tenham lembrado desse texto, a época da Páscoa. E eles dizem: talvez esse seja o profeta prometido. E eles queriam um rei. Eles estavam sedentos por um rei. Mas eles queriam um rei que atendesse os seus desejos, os seus próprios desejos. Não queriam um Salvador que confrontasse seus pecados, mas alguém que fizesse o que eles queriam. E aí a multidão queria o quê? Pão para o corpo. Jesus Cristo até trouxe pão para o corpo, mas ele não veio aqui para matar a fome mundial. Ele veio para trazer alimento para a nossa alma. A Páscoa estava próxima e isso devia lembrá-los disso. Veja, a Páscoa era uma grande festa que lembrava a identidade do povo judeu. Não tem a Semana Farroupilha? Que não é uma semana, é um mês. E aí, a gauchada toda lembra o quê? A história, os motivos. É uma festa que reforça a identidade no Rio Grande do Sul. Tem churrasco, tem festa, tem tudo. Tem música cultural. A Páscoa era algo desse tipo, que reforça a identidade, que lembra de algo que aconteceu no passado, a libertação do Egito. E no final de João 5, Jesus reforçou isso. Vocês ouviram a respeito de Moisés, mas vocês não acreditam em mim, vocês não entenderam Moisés. A Páscoa vem e ela fala de mim, mas vocês não querem o líder de Deus, vocês querem o líder do coração do homem. Porque naquele tempo eles estavam diante de um momento que o Império Romano exercia poder sobre eles. E eles queriam alguém que libertasse-os terrenamente. Mas Jesus Cristo sabe que esse não é o caminho. O plano de Deus, o plano de Cristo não é uma revolução. Não é uma revolução política. Ele não veio para tomar o trono de César. Ele veio aqui para subir a cruz. E muitas vezes as pessoas estavam impedindo isso. Não, Jesus, não vai para a cruz não. Satanás mesmo disse: não pega, eu te dou todas as coisas se você prostrar e me adorar. Queria desviar Jesus do caminho da cruz. E muitas vezes nosso coração é esse. A gente quer um Jesus que não vai ser o trono e a cruz, mas vai ser o nosso servo, alguém que vai fazer as nossas vontades. E aí por isso que Jesus se retira para o monte. Porque ele sabe que aquelas pessoas não entenderam o sinal. Elas queriam transformá-lo em um líder político. Não compreenderam a missão de Jesus. Meus queridos, a missão principal de Jesus não era acabar com a fome da Galileia. Era alimentar a alma, saciar espiritualmente da vida eterna.
E existe um perigo, meus queridos, que corre às igrejas. É das vezes a igreja começar a achar que o grande papel dela nessa terra é se tornar uma ONG. Veja, não há nada de errado, devemos ter compaixão sim, devemos socorrer, mas nós não devemos deixar de pregar o Evangelho. Essa é a coisa mais sublime do mundo, e que ninguém, a não ser a igreja, pode fazer. Quem é que pode pregar o Evangelho, senão aquele que entendeu o Evangelho? E veja, pregar o Evangelho não é como, tem uma frase bonita que é assim, pregue o Evangelho e se possível use palavras. Não, pregar o Evangelho é usar palavras. Anunciar o Evangelho é pregar com as próprias palavras. O Paulo diz, como serão convertidos se não há quem pregue? Tem que ter bom testemunho? Tem. Mas evangelizar é anunciar as boas novas do Senhor. E essa é a grande missão da igreja, adorar a Deus e pregar o Evangelho. As pessoas muitas vezes confundem, e às vezes elas vão chegar e confrontar a igreja e dizer assim, não, você tem que parar de pregar o Evangelho, você tem que se concentrar mais em fazer isso. Nós precisamos fazer os dois. E se tiver que escolher entre um e outro, prega o Evangelho. Prega o Evangelho, porque isso salva almas. Nós distribuímos cestas básicas, mas quanto dura uma cesta básica? A palavra de Deus traz resultados eternos. A grande missão de Jesus Cristo era saciar a fome do homem, a fome que o homem tem de Deus. A grande missão também, semelhantemente, dos discípulos de Cristo, é pregar o pão da vida, aquele que sacia a sua alma. E essa era a nossa última lição. Nós devemos falar daquele que é o nosso guia, maior do que Moisés, aquele que cuida de nós, aquele que sacia a nossa fome. George Muller entendia muito bem isso. A importância de ter compaixão, mais ainda a importância de pregar a palavra. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, eu quero expor a palavra de Deus para o máximo de crianças possíveis. Crianças que não conheceram o amor de seus pais, mas eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de mostrar o amor do verdadeiro Pai, aquele que está no alto, do Senhor. E a gente vai fazendo isso de várias formas. Ele fez isso abrindo orfanato, mas não só abrindo orfanato, pregando a palavra de Deus. João 6 nos lembra que Cristo vê, Cristo cuida, Cristo supre, e acima de tudo, que Cristo se dá. Ele é o pão que se deu. E nós vamos, logo mais, estar celebrando isso. A vinda, a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso. Jesus Cristo é o pão da vida. Ele é o novo Moisés. E Ele é quem guia o seu povo para a nova Jerusalém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos trouxe, Pai, até aqui para te adorar e ouvir tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos em Jesus Cristo o nosso guia. Obrigado, Pai, porque nós vemos Ele como não só um mestre, mas como nosso Salvador. Ele aplicou, Senhor, Ele morreu por nós. Louvado seja Ti por isso, Senhor. Que nós guardemos no nosso coração a Tua palavra, Pai. E tenhamos, Senhor, compaixão com o próximo. E celebremos sempre, Senhor, a vinda e a salvação que o Cordeiro Pascual nos deu. Essa oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém.